Você vai gravar comigo hoje? Quer vir aqui? Quer gravar pro YouTube? Vamos gravar pro YouTube, então, hoje com uma convidada. Ela tá brava, Helena, porque essa aqui era a poltrona dela agora com a visita, e agora eu vou começar a trabalhar e eu peguei a poltrona dela. Você saberia responder quais são os seus pontos negativos numa entrevista? Essa é uma pergunta comum em mais processos seletivos do que gostaríamos, e é completamente normal ficarmos sem saber como responder. É uma pergunta difícil de responder até numa conversa informal com amigos e família, não é? E olha que eles provavelmente te conhecem muito bem. Então imagina na entrevista, não é? E é justamente por isso que precisamos nos preparar para essa pergunta, porque a resposta por si só é difícil. Imagina pensar e estruturar a resposta na hora da entrevista. Não vai dar certo, não é, Hazel? Hoje a gente tem aqui uma convidada para gravar esse vídeo, não quis sair da minha poltrona de jeito nenhum, então a Hazel, americana que é, vai estar aqui para confirmar como é que a gente fala sobre esse lado negativo. Porque cá entre nós, a gente sabe falar do outro, mas quando é para olhar para dentro e citar defeitos, parece que dá um branco, não é? Além disso, eu sei que dá receio de citar os pontos negativos, ser super sincero e aí parecer que somos profissionais ruins ou desqualificados para aquela oportunidade. Hoje eu vou te ensinar a como responder essa pergunta e como utilizar essa oportunidade ao seu favor. Sim, é uma pergunta difícil, mas é uma oportunidade de destaque. Fica até o final do vídeo comigo que eu prometo que você sairá pronto para responder essa pergunta. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Thaís May, estrategista de carreira para brasileiros nos Estados Unidos, e eu tenho um grande pedido. Você já sabe o que eu vou pedir, não é? Aquela curtida especial no vídeo e o compartilhamento com algum amigo que também quer entender mais sobre o processo seletivo americano. Afinal de contas, quanto mais brasileiros no mercado americano, melhor. Obrigado, galera! Curte aí! Bom, vamos lá. Se você já é da nação da Carreira USA, você já deve ter visto ou feito o nosso treinamento de entrevista e deve ter recebido um documento que funciona como um guia para você ter do seu lado durante a conversa com o recrutador. Mas se você ainda não é aluno, você pode montar esse material de acordo com as dicas que eu dou aqui no canal e também, claro, no Instagram. Eu vou aproveitar que você já está aqui e eu vou deixar alguns links nos comentários de alguns vídeos específicos sobre etapa da entrevista que podem te ajudar a se preparar melhor. E se você quiser aquele acompanhamento especialista de perto, me envie uma mensagem direct que eu te falo um pouco mais sobre as soluções que eu tenho pra você. Esperar você se coçar, né, Hazel? Pronto? Podemos seguir esse vídeo? A pergunta sobre os seus pontos negativos pode vir como: What is your greatest weakness? Qual é a sua maior fraqueza? E na verdade, eles não querem saber exatamente no que você é falho ou ainda não é bom. Eles querem, na verdade, saber a sua capacidade de se criticar e como você lida com essas imperfeições. Será que você trabalha para melhorar suas dificuldades? Ou melhor, você está consciente delas? Afinal, nós não somos perfeitos, né? E apesar de termos todas as qualidades técnicas para uma função, às vezes as nossas soft skills não estão lá 100% bem trabalhadas ainda. Ouviu? Ainda, ele é essencial para você responder essa pergunta. Isso quer dizer que você tem sim um ponto negativo, uma fraqueza, mas que isso não te resume e que, ciente dele, você pode trabalhar para melhorar. Primeiro, eu vou te dizer como nunca, em hipótese nenhuma, responder essa pergunta. Nunca diga que você não sabe responder ou eu não consegui pensar em alguma coisa agora. Se você não tiver com a colinha na hora para você olhar, né? Pede um momento para pensar sobre. Não tenha medo de usar o Can you give me a second to think about this question? E você também não vai dizer nunca um ponto negativo que vai impactar a sua imagem profissional. Por exemplo, eu tô sempre atrasado nos meus compromissos. Nenhum recrutador quer trabalhar com uma pessoa que não é pontual, não é? E por mais que a oportunidade não exija isso, às vezes, essa questão nunca é bem vista. Será que você só se atrasa em compromissos? Ou será que você não consegue gerir o seu tempo para entregar as tarefas no prazo combinado? Então, em vez de dizer que você tá sempre atrasado, por exemplo, diga que você tem uma dificuldade com gestão de tempo quando tem muitas tarefas para serem executadas, mas que na verdade é uma dificuldade para priorizar tarefas, entendeu? Então, ok, pode ser um ponto fraco seu, mas percebe que se a vaga é para um profissional sênior,
que precisa tomar decisões e guiar o time, também não pega bem. Para posições mais entry-level, eu acho completamente compreensível se você tem pouco tempo de experiência, né? Outra resposta que é bem clichê para essa pergunta é dizer que você é perfeccionista. E essa era uma boa e bem inovadora lá em 1900 e bolinha, tá, pessoal? Hoje em dia tá bem batida e faz os recrutadores revirarem os olhos. Você pode ser bem perfeccionista, sim, mas em vez de trazer dessa forma, pode dizer, por exemplo, que você é detalhista. Até porque tem muito procrastinador aí vestido de perfeccionista, viu? Então, Thaís, como responder de forma correta a minha fraqueza? Pontue alguma dificuldade sua que de fato existe e explique rapidamente como isso funciona e se preocupe mais em mostrar como você tem feito para melhorar esse aspecto. É tipo assim, olha, recrutador, eu não sou perfeito, mas eu tô trabalhando pra ser, viu? Passa mais tempo falando sobre o que você tem feito pra melhorar esse aspecto. Então nunca responda apenas o seu defeito e deixe por isso mesmo. Tem uma técnica dos 10 to 90, não é, Hazel? Você passa 10% do seu tempo de resposta explicando a sua fraqueza e 90% do seu tempo explicando como você tá melhorando esse aspecto. Por exemplo, sabe o que eu falei sobre gestão do tempo? Você pode dizer, olha, eu tenho um problema com gestão de tempo quando há muitas tarefas para administrar, mas recentemente eu descobri uma ferramenta que me ajuda a segmentar as tarefas prioridade e eu vou dando um check a cada etapa que eu concluo. E além disso, eu tenho usado o método Pomodoro para me ajudar a concentrar nas atividades e não me dispersar com outras coisas até eu concluir, porque eu percebi que não era um problema de gestão de tempo, mas sim de priorização. Percebe como você citou um problema, mas você já trouxe uma solução? Não cite uma dificuldade que vai impactar na capacidade de fazer o trabalho que você está concorrendo. Então, se a vaga exige aquilo ali de forma essencial, é o core da posição, não coloque isso como uma fraqueza sua de forma nenhuma. Escolha uma outra dificuldade que não impacta 100% o seu desempenho. Por exemplo, se você quer uma vaga de Customer Success, não vai dizer que a sua fraqueza é paciência, porque afinal é importantíssimo para o seu trabalho. Você pode dizer que você não consegue falar muito bem em público, por isso que você prefere esse contato por telefone, mas que você está trabalhando nisso. Em cargos de liderança e maior nível de senioridade, alguns pontos não podem nunca ser citados, como por exemplo, timidez, dificuldades para falar em público, dificuldade em gerir pautas e tarefas, não saber trabalhar bem de forma colaborativa. Porque para ser um líder, né, ou uma pessoa que vai estar acima de outras pessoas, esses pontos eles não podem nunca entrar em xeque. Então, se você for senior, uma coisa que você pode dizer é: a minha fraqueza é delegar tarefas. Eu sou muito centralizador, mesmo que isso me sobrecarregue, mas eu sei o quanto isso é importante para minha carreira. Então eu tô praticando delegar mais pro meu time, confiar neles, pelo menos uma tarefa por dia e me desprender um pouco da necessidade de controlar isso, né? Isso tem me ajudado a confiar mais no time e entregar resultados legais em conjunto, eu tô adorando. Tá vendo? Exemplo de um ponto negativo que é super comum também. Não saber ouvir. E eu não tô falando de feedback, de ser um bom colega de trabalho mesmo, sabe? Você pode dizer, olha, eu preciso ser o melhor ouvinte pros meus colegas de trabalho quando eles estão falando sobre as suas questões. Às vezes eu fico tão concentrado nas minhas tarefas e eu não consigo dar a devida atenção. Mas eu sei o quanto isso é importante para construir boas relações nesse trabalho. Outro exemplo de fraqueza que você pode citar também é que você é dependente de outras pessoas para tomar decisões. Eu sou tão colaborativa, eu fico aguardando o feedback de outras pessoas, mas eu já tô trabalhando isso, a minha autoconfiança para me tornar mais independente nesse aspecto. É claro que eu não deixo a tarefa atrasar, eu não vou deixar de entregar, mas eu gosto de uma segunda opinião. E aí, você já conseguiu identificar qual que é a sua fraqueza? Eu vou te dar agora um checklist de inspirações de fraqueza. Até esquisito falar isso, né? Que você pode usar para trabalhar nelas e dar uma boa resposta. Delegar tarefas, ouvir mais os colegas de trabalho, ser muito focado em detalhes, não ser muito bom em gestão de tempo, não ser autoconfiante, ser ruim em memorizar nomes, recordar detalhes, dar feedbacks negativos, balanço entre vida profissional e pessoal não é muito boa, falar em público e abdicar as suas vontades próprias. Viu que é possível falar algo negativo sobre si e ainda assim fazer bonito? A preparação é tudo, principalmente no processo seletivo tão competitivo quanto aqui nos Estados Unidos. E eu te convido a fazer parte da nação da Carreira USA para dominar cada vez mais as etapas e fazer você conseguir alcançar o seu dream job aqui na América. Te vejo no próximo vídeo. See you! Muito bom, Reizelzinha. Agora você vai pra sua caminha porque eu fiquei com dor nas costas. Ponto.
Você vai ter que superar que essa almofada não é mais sua. Vamos, vamos.